Marcos 2, vamos ler aí a partir do versículo 23. E aconteceu que passava Jesus num dia de sábado pelas plantações de cereal. Seus discípulos, enquanto caminhavam, começaram a colher algumas espigas. Então os fariseus advertiram-no: vê, por que teus discípulos fazem o que não é permitido aos sábados? Mas ele esclareceu: nunca tendes ou nunca lestes como agiu Davi e seus companheiros quando sofreram necessidade e tiveram fome? Na época do sumo sacerdote Abiatar, Davi entrou na casa de Deus e se alimentou dos pães dedicados à oferta da presença, que somente aos sacerdotes era permitido comer, e os ofereceu também aos seus companheiros. E então concluiu: o sábado foi criado por causa do ser humano, e não o ser humano por causa do sábado. E assim sendo, o Filho do Homem é Senhor, inclusive, do sábado. Então quero que você leia comigo de novo o versículo 27. Os microfones estão mutados lá? Está tudo mutado? Está dando uma microfonia bem... Vamos ler de novo 27. Então concluiu: o sábado, vamos ler juntos? Diga: o sábado foi criado por causa do homem, ou do ser humano, né? E não, e diga aí não, o ser humano por causa do sábado. Irmãos, eu amo as poucas vezes que Yeshua, com tantas ou com pouquíssimas palavras, revelou coisas tão profundas. Com pouquíssimas palavras, Yeshua traz uma máxima, traz algo que somente ele podia revelar. Ele está revelando um dos propósitos de Deus na criação. Ele está revelando um dos propósitos de Deus para o homem naquilo que foi criado. E somente ele podia trazer tal revelação. E às vezes, né, a gente não consegue conceber a grandeza, a profundidade daquilo que Yeshua falou com poucas palavras, porque requer de nós uma percepção espiritual, uma compreensão mais clara a respeito daquilo que ele quis dizer, e nós não temos isso. Nós não temos clareza, nós não temos arcabouço bíblico suficiente para entender muitas vezes o peso das palavras de Yeshua. De modo que uma palavra como essa acaba passando despercebido e a gente não consegue entender a profundidade disso. E eu estou falando isso já reconhecendo que mesmo nessa pregação a gente não vai conseguir entender a profundidade de tudo que Yeshua quis dizer com tantas poucas. É estranho, né? Tantas poucas palavras, né? Com pouquíssimas palavras. Mas eu vou tentar explicar e tentar me aprofundar com os irmãos em algo que o Espírito nos capacita a fazer aqui nessa noite. As palavras de Yeshua, elas lembram algumas recomendações, inclusive rabínicas, dos dias. Agora eu não sei se é posterior ou anterior a Yeshua, mas eu vou ler o comentário do Dr. David Stern, que é quem escreveu o comentário judaico do Novo Testamento a respeito dessa fala de Yeshua, que diz o seguinte: o Talmud transmite a mesma mensagem do versículo 27. O Rabino Yonatan ben Yosef disse, citando o Êxodo 31, versículo 14. Lá em Êxodo 31, 14 diz assim: pois o Shabat
é santo para vocês. E aí ele explica, ou seja, é posto em suas mãos, o Shabat é posto nas mãos de vocês, e não vocês nas mãos do Shabat. Obrigado, Mila. Olha que interessante. Então, isso já está na Torá, refletido na Torá, refletido no pensamento rabínico, mas eu quero que você entenda principalmente as palavras de Yeshua. Ele está dizendo, o sábado foi criado por causa do ser humano. Essa afirmação de Yeshua, irmãos, tem que fazer nossa mente se abrir para algumas coisas. E a primeira delas, e eu vou falar isso entre aspas, a nossa mente precisa se abrir para a grandeza do homem. Eu coloco grandeza do homem entre aspas, porque nós estamos acostumados a dizer, somos falhos, somos pecadores, somos pó, não somos nada, e verdadeiramente devemos ter esse comportamento humilde perante o Eterno. Se o próprio Abraão, quando foi falar com Deus, disse, eu que sou pó, me atrevo a falar com o Senhor. E dirá nós, né? Mas da nossa perspectiva em relação a Deus, da nossa visão, do nosso ponto de vista para o Eterno, de fato, comparando-se ou comparando com a grandeza de Deus, somos pó, não somos nada. Mas olhando da perspectiva que Deus tem sobre o homem, somos muita coisa. Presta atenção no que eu disse aqui, irmãos. Eu, para mim mesmo, diante de Deus, não devo me achar tanta coisa. Mas eu, para Deus, sou muita coisa. Entendeu? Então, para Deus, você é muita coisa. Para Deus, você é muito precioso. E eu já fui um dos críticos da música. Você é mais precioso que o puro ouro de Ofir, por passar um afegozinho ali no ego, né? Mas, irmãos, para o Eterno, esse versículo nos mostra o quanto somos, sim, preciosos. Para Deus. Nós não temos noção do quanto nós, para o Eterno, sim, somos preciosos. Somos tão preciosos, somos tão valorosos para o Eterno, que Ele criou um dia, pensando em quem? No homem. Que Ele criou um tempo, pensando em quem? No homem. E não foi qualquer dia. Foi qual dia? Shabat. Que na nossa mentalidade é desprezado. Estamos acostumados a pensar, o sábado é como qualquer outro dia. E aí quando nós lemos isso, a gente não entende o peso. Porque para nós é como qualquer outro dia. Mas quando você começa a entender a preciosidade que existe o dia do Shabat, a preocupação que inclusive aparece aqui no texto, a preocupação que os fariseus, que a religião judaica, a religião de Israel, o contexto ali de Yeshua, tem a apreciação que existe em prol do Shabat, em prol do sábado, um dia considerado santo, um dia considerado sagrado, um dia considerado mais importante dos 7 dias da semana, o dia em que tudo para, independentemente dos planos e objetivos que as pessoas tenham sobre elas próprias, mas elas separam aquele dia, um dia de extremo valor. E Yeshua vem
e falam e soltam uma bomba dessa. O sábado foi criado para quem? Para o homem. A gente não tem noção do peso que é Yeshua falar isso para os fariseus. A gente não tem noção do peso que é falar isso em Israel. Que quando Deus criou o sábado, Ele estava pensando no homem. E que quando Ele criou o sábado, o seu objetivo era beneficiar o homem. Não é um pastor que está dizendo isso. Não é um rabino que está dizendo isso. Quem está dizendo isso? O próprio Messias Yeshua. Eu vou dizer mais. O próprio poder que Deus usou para criar as coisas é quem está dizendo isso. Yeshua é o vetor. O que é vetor? Vetor é o intermédio, é o veículo através do qual Deus criou todas as coisas. Por exemplo, eu vou explicar isso para os irmãos. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Põe aí, por favor, Ana, Provérbios 3,19, na Corrigida e Fiel. Você está aí, gente? Dorme não, toma um café, fica de pé. Presta atenção. Provérbios 3,19, tenta pôr na série. Aí. O Senhor, com sabedoria, fundou a terra, e com entendimento preparou os céus. Esse versículo está revelando aquilo que o Eterno usou para a criação. Então, com sabedoria fundou a terra, com entendimento preparou os céus. O versículo está falando aquilo que Deus, vou repetir, o versículo está falando aquilo que Deus usou para criar. Ele usou sabedoria e ele usou entendimento. Só que a palavra no texto hebraico que aparece aqui para entendimento é a palavra biná, diga biná. É a palavra hebraica para entendimento. Então Deus usou biná para a criação, para realizar a criação. E aí os rabinos que, considerando os mais diversos níveis de interpretação que existem nos textos hebraicos, eles reorganizam as letras, eles contam espaço entre as letras e formam outras palavras, eles contam as linhas para saber o que tem escondido ali. E aí eles vão cavando e tirando muita coisa. Por isso, irmão, que é triste quando alguém fala assim, poxa, eu vou ler a Bíblia e eu durmo. Meu Deus. Você nunca sentiu uma empolgação de você? Meu Deus, o que isso quis dizer? Peraí, deixa eu ver na referência. Meu Deus, isso que quer dizer isso? Nossa, e agora? Você nunca sentiu essa empolgação de estar descobrindo as coisas que estão escondidas na Bíblia? Porque você lê como se lê um livro de história, por isso que você dorme. Agora, se você entender que existem coisas que Deus quer falar com você, que Deus quer revelar a você, coisas ocultas para aqueles que investigam, e aí você começa a descobrir, e aí você vai para um texto e vai para o outro, e vai para um comentário, e daqui a pouco sua cabeça está explodindo. Se você continuar lendo a Bíblia como se lê um livro de história qualquer, talvez você nunca vai sentir a empolgação de estar lendo um texto bíblico. Você vai depender de um pastor pregar, gritando, para que você sinta um pouco a empolgação do que é uma pregação. Agora, diferente é quando o seu coração está queimando, quando você está mergulhando nas Escrituras. É extraordinário, irmãos. É maravilhoso. Nossa, é maravilhoso. E aí, os rabinos pegaram a palavra biná e reorganizaram as letras. As mesmas letras, só que só mudou a ordem em que elas são colocadas. Eles conseguiram formar a frase Ben Yah. Ben
é filho. Yah é uma abreviação do nome de Deus. Então, Ben Yah, filho de Deus. E aí é dito que ele usou Biná para preparar os céus. Ele usou Biná para realizar a criação. E ali escondido na permutação das letras, eles descobriram essa Biná, esse entendimento é o próprio Filho de Deus que ele usou para realizar a criação. E aí nós vemos Yeshua sendo chamado de Ben Yah, Filho de Deus. Isso está no hebraico, isso está nos textos do Antigo Testamento. Por isso, rabinos que dizem que Yeshua não é o Filho do Altíssimo, que foi usado desde a criação para realizar todas as coisas, nega essas verdades que estão ocultas no próprio hebraico. Agora olha Hebreus, põe na tela por gentileza aí, Aninha, Hebreus 11:3. Como o autor de Hebreus vai revelar isso agora de forma direta. Hebreus capítulo 11, versículo 3. Pode voltar para King James quando for para lá. Pela fé, compreendemos que o universo foi criado por intermédio, diga, por intermédio da palavra de Deus. E aquilo que pode ser visto foi produzido a partir daquilo que não se vê. Então o Eterno não criou as coisas a partir do nada. Ele criou todas as coisas por intermédio, a partir, através do quê? Não, aí, gente, no texto, volta. Compreendemos que o universo foi criado o quê? Por intermédio, diga, intermédio da palavra de Deus. O que Deus usou para criar? A palavra de Deus. Aí você lê João capítulo 1, versículo 1. E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo, que é a palavra de Deus, se fez carne e habitou entre nós, e aquele que habitou entre nós é a vida dos homens. A palavra que Deus usou para criar, não foi o som que saiu da sua boca, a palavra que Deus usou para criar foi o próprio Yeshua, porque Yeshua é a palavra, Yeshua é o Filho, ele foi usado para a criação. Você entendeu isso ou não, gente? Entendeu isso ou não? Abra aí comigo Colossenses 2. Colossenses, no capítulo 2. Perdão, Colossenses 1. Versículo 15. Ele, Yeshua, é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, porquanto nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou dominações, sejam governos ou poderes, tudo foi criado por ele e para ele. Ele existe antes de tudo o que há, e nele todas as coisas subsistem. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o
princípio e o primogênito dentre os mortos, a fim de que em absolutamente tudo tenha a supremacia, porquanto foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por intermédio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue vertido na cruz. Diga glória a Deus e celebre aquele que é desde o princípio. Nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra. Nele foram criadas. Paulo não está dizendo que ele criou, mas que o Eterno, quem criou, criou nele. Criou por intermédio dele. Por isso ninguém melhor do que ele para dizer em que Deus estava pensando quando criou. Em quem Deus estava pensando quando deu à existência alguma coisa. E quando Deus vai criar o Shabat, Yeshua diz, quando Deus criou o Shabat, ele estava pensando em quem? No homem. Aí você vai dizer, mas como é que ele pode dizer em que Deus estava pensando quando criou o Shabat? Imagina os fariseus ouvindo isso, irmão. Como é que ele sabe qual foi a intenção de Deus ao criar um dia? Porque Deus criou através dele. Então, quando o Eterno cria o Shabat, quando o Eterno cria aquele tempo que ele chama de santo, que ele chama de sagrado, que ele chama de precioso, ele agora diz, ele estava pensando no homem quando criou o Shabat, porque Deus não precisa de descanso. Deus não precisa de descanso. Deus não precisa de um dia para que então possa descansar. Deus não precisa. Mas ele criou um dia e falou, esse dia vai ser santo. Então imagina a preciosidade do homem para Deus, a ponto de fazer Deus criar um dia, chamá-lo de santo, e isso pensando em quem? No homem. Os irmãos entenderam isso? Então voltamos ao texto que ele fala, né? O sábado não foi o homem não foi criado para o sábado, mas o sábado foi criado para o homem. E aí como é que fica Romanos 11:36? Põe aí por gentileza, Aninha. Romanos 11:36. Por isso que eu falo, irmãos, é difícil a gente entender isso. Mas por isso que só Yeshua podia revelar isso, porque Yeshua está falando aquilo que está no coração de Deus. Ele está falando, eu sei qual foi a intenção do Eterno ao criar o sábado, e a intenção de Deus era o homem. Como é que fica então Romanos 11, versículo 36? Porquanto dele, por ele e para ele são o quê? Todas as coisas. Veja, quem está dizendo isso é Paulo. Mas Yeshua diz que quando Deus cria o sábado, ele cria para quem? Para o homem. Nós vamos depois ver a citação de Gênesis, que quando o Eterno planta um jardim, ele planta para quem? Para o homem. Que quando o Eterno cria as aves dos céus, os animais da terra, as frutas das árvores do jardim, e ele põe no DNA, a informação genética ali dentro de cada semente, ele diz, essa fruta aqui vai ter um sabor, que quando o homem comer, ele vai sentir um gosto gostoso. Deus estava pensando em quem quando colocou um sabor na fruta? No homem. Deus estava pensando em quem quando ele embeleza uma flor no Éden, embeleza o jardim no Éden, em quem ele estava pensando? Ele estava preparando tudo aquilo para quem experimentar? Para quem receber? O homem.
Mas agora Paulo está dizendo, não, tudo é por ele, tudo é por meio dele, e tudo é para ele. Não há nenhuma contradição entre uma coisa e outra. Porque Deus experimenta esse mundo através do homem. E quando o homem, por exemplo, está experimentando a criação que Deus fez, é Deus experimentando a criação que Deus fez no homem. Entende isso ou não? Você é a experiência material que Deus está tendo nesse mundo. Por isso que ao mesmo tempo que é para você, também é para Ele. Porque Ele está experimentando através de você. Você entendeu isso ou não? A grandeza, isso vai mostrando, né? Puxa, olha a importância de Deus ter feito o homem. Sabe por quê, irmãos? Os rabinos aqui explicam isso, inclusive, dizendo o seguinte: Deus é grandioso, Deus é infinito. Ele vai dizer, nem os céus dos céus podem me conter. Só que ele quis habitar também no mundo material, no mundo físico. Como é que ele, que é infinito, vai experimentar este mundo limitado? Através do homem. Então, através do homem, Deus preenche os céus em si mesmo, e através do homem, preenche a terra, usando o homem, e através do homem, habitando no homem, fazendo do homem sua morada. Você está entendendo isso ou não, meus irmãos? Por isso Yeshua diz, eu volto a repetir essa máxima dele, o Shabat, o sábado, foi criado por causa do ser humano. Ou seja, vamos pegar agora esse princípio. Se isso é dito a respeito do sábado, irmão, sobre o que mais isso não pode ser aplicado, hein? Se o sábado, que é santo para Deus, mas que lá na Torá nós já vemos, né? Santo para vós, ou seja, é para vocês. Eu preparei para vocês. Eu preparei um dia para vocês descansarem. Eu preparei um dia para vocês desfrutarem. Eu preparei um dia para vocês me celebrarem. É para vocês. Por isso o Shabat torna-se algo pesado, algo que a religião faz parecer de escravidão, quando não entende o motivo pelo qual Deus criou o sábado, que é o que, por exemplo, os fariseus estavam fazendo. Os discípulos de Yeshua estavam com fome, passando fome. E aí o que eles fazem no sábado, naquele contexto ali de Marcos 2 que nós lemos? O que eles fazem? Eles colhem algumas espigas. Só que o que os fariseus disseram? É proibido, não pode, porque é Shabat. Ou seja, passem fome, sofram. Aí a religião faz o sábado parecer algo de sofrimento, pesado, não pode. Aí Yeshua disse, vocês estão bagunçando tudo, o homem não foi criado para o sábado foi criado para o homem. Ou seja, quando é que nós entendemos aquilo que foi criado para o homem? Quando aquilo que foi criado está sendo usado em benefício do homem. Mas a partir do momento que o homem está sendo prejudicado por causa de algo, então aquilo não existe mais para o homem. O homem é quem passa a existir para aquilo. E ele não tem mais governo, ele não tem mais controle. Você está entendendo ou não? Então, se isso se aplicar ao Shabat, imagina ao que mais isso não se aplica. O sábado foi criado para mim. Aí eu vou ficar pensando, meu Deus, o que mais foi criado para mim? Ou seja, o que mais foi criado para o meu benefício, que eu não estou desfrutando? Porque não são as coisas que estão existindo para mim, a ordem se inverteu e agora eu é quem vivo para as coisas. Então, ao invés do carro viver para mim,
Agora eu vivo para o carro. Agora o carro tem o meu coração. Ao invés do dinheiro existir para mim, eu existo para o dinheiro. Ou seja, quando o homem passa a existir para aquilo, vivendo em prol daquilo, pensando naquilo, e aquilo, seja o que for, deixa de ser algo para beneficiar o homem e passa a ser algo que escraviza o homem. Você está entendendo isso ou não? Quem está entendendo, gente? Por isso que no hebraico é muito interessante, porque não existe como você falar no hebraico, eu tenho dinheiro, eu tenho carro, eu tenho uma casa. Não existe o uso do verbo ter no sentido possessivo. Quando alguém vai falar em hebraico, eu tenho dinheiro, ele fala assim, ó, yesh le kesef. Yesh é existe, le para mim dinheiro. Então no hebraico a pessoa não fala assim, eu tenho dinheiro, não, ela fala yesh le kesef, existe para mim dinheiro. Não tem como a pessoa falar, por exemplo, eu tenho um amigo, mas tem como ela falar yesh le haver, existe para mim um amigo. Isso vai doutrinando a mente através da linguagem a deixar de ter aquela sensação de posse. Eu tenho. Não, você não tem. As coisas pertencem a Deus, são de Deus, mas existem para você, mas não são suas. São dele. Então, você está somente tendo o privilégio de poder usufruir daquilo que existe para você. Mas quando é que você deixa de usufruir? Quando é você que passa a existir para aquilo que antes era para te ajudar, para te beneficiar. Agora é o contrário, agora é você que passa a existir para as coisas. Isso é tão lindo porque, como eu falei lá em Gênesis 2:8, vamos ler como que está no texto de Gênesis. Põe aí na tela, por favor, Aninha. Gênesis 2, versículo 8, e depois a gente vai ler o versículo 16. Olha só, Gênesis capítulo 2, versículo 8. Ora, o Senhor Deus havia plantado um jardim na região do Éden. Então, o Éden era a região. Então, um jardim no Éden, para os lados do leste, e ali colocou o ser humano que formara. Então, veja, todas as coisas que Deus até aquele momento criou, ele disse, haja luz, haja firmamento, haja separação entre as águas e a terra. Mas quando aí existiu o Éden, o Éden era uma região, e dentro do Éden tinha um jardim. E o texto diz que quem plantou o jardim? O Eterno plantou o jardim. E ali colocou o ser humano que formara. Aí lá no 16, olha o versículo 16. 16. O Senhor deu a seguinte ordem ao homem. Pode passar. Comerás livremente o fruto de qualquer espécie de árvore que está no jardim. Ou seja, aqueles frutos que o Eterno plantou, aquele jardim que Deus cuidou, ele está dizendo para o homem agora, eu fiz isso para você. Aí algumas coisas têm que começar a mudar na nossa mente. Será que você entende que algumas coisas que Deus fez pensando em você? Parece egoísta isso, não parece? Parece um pouco o evangelho egocêntrico, não parece? Mas é uma verdade. Existem coisas que Deus criou e quando Ele criou, Ele estava pensando em quem? Em você.
pensando em beneficiar você. Mas quando é que isso se inverte? Quando eu não consigo ficar sem aquilo que existe para mim. Ou seja, eu não consigo abandonar. Então, por exemplo, uma pessoa que não consegue abandonar o álcool não existe para ela. Ela existe para o álcool. Uma pessoa que não consegue abandonar, por exemplo, um domingo de futebol para vir no culto, o futebol não existe para ela. Ela passou a existir para o futebol. Quando a pessoa não consegue deixar qualquer outra coisa, uma pessoa, por exemplo, usar o carro dela, e ela começa a proteger o carro dela de tudo e de todos. O carro não está existindo para ela. Ela está existindo para o carro. Aí tem que trabalhar para o carro, tem que dormir pensando no carro, tem que passar o dia de folga limpando o carro, tem que viver para o carro, porque não é mais aquilo que está sendo usado em seu benefício, é você que está sendo usado em benefício do carro. Aí se inverte, não é você mais que tem as coisas, são as coisas que tem você. Isso em relação a tudo. Por isso que quando a gente entende esse princípio, a gente perde a sensação de posse. Em relação a pessoas, eu tenho aquela pessoa. Não, você não tem aquela pessoa. Aquela pessoa Deus colocou na sua vida para caminhar com você. Mas ela não é sua. E nem você é no sentido de posse da outra pessoa. Ou seja, as coisas existem para o nosso benefício, para nos abençoar, mas não nós devemos ficar presos a pessoas e nem pessoas presas a nós. É perder aquela sensação de posse. Isso em relação a tudo, né? Uma pessoa que não consegue ficar sem o celular, o celular não existe para ela. Ela existe para o celular. Uma pessoa que não consegue ficar sem o videogame não existe para ele. E ele existe para o videogame. Uma pessoa que não consegue, por exemplo, parar um dia de trabalho. Não, tem que trabalhar, eu tenho que trabalhar, não, tenho que trabalhar, eu tenho que ganhar dinheiro, não, eu tenho que ficar rico, eu tenho que ficar rico. Então o trabalho não existe mais para você. Você agora existe para o trabalho. Quer ver só? Manda largar. Fica um dia sem para ver se consegue. Aí você vai entender que aquela preocupação de não perder revela que não é mais aquilo que está existindo para você, é você que está existindo para aquilo. E eu coloquei esse exemplo, mas vamos ler esse exemplo aí. Se torna escravo. Essa palavra escravo vai aparecer agora na continuação da mensagem de Yeshua. Vamos voltar para Marcos 2? Vocês já estão pegando tudo. Olha só, Marcos 2. Vamos ler de novo, Marcos 2, no versículo principal aí, que é a máxima de Yeshua, no versículo 27. Então concluiu: o sábado foi criado por causa do ser humano, e não o ser humano por causa do sábado. Irmão, volto a dizer, se isso se aplica até o Shabat, você pode pegar aqui a palavra sábado e aplicar a várias outras coisas que existem para o seu benefício, e não você para ser escravo dessas coisas. E aí entra tudo que a gente pode imaginar que Deus colocou em benefício do homem na criação. Agora, quando ele vai dizer, e não o ser humano para isso. Ou seja, aí entra o versículo seguinte. Olha que extraordinário. Assim sendo, o Filho do Homem é Senhor, inclusive do sábado. Presta atenção nisso, irmãos. Quando sou eu quem passo a existir para as coisas, eu deixo de ser senhor das coisas e me torno o quê? Escravo.
Mas Deus te fez não para ser servo das coisas que Ele criou em seu benefício, mas para que você seja senhor das coisas que Ele criou para o seu benefício. E agora, mais uma coisa, Deus me criou para ser senhor? O senhor já está falando aí que Deus criou o sábado pensando em mim, plantou o jardim pensando em mim, fez a criação pensando em mim, e agora o senhor está falando que eu tenho que ser senhor das coisas que existem para mim? Ixi, eu vou sair daqui achando que eu sou. Irmão, mas para Deus você é. Presta atenção nisso, irmãos. Para Deus você é. Deus criou o mundo para deixar o mundo no governo, no senhorio do homem. Mas inverteu-se. O homem tornou-se servo daquilo que Deus criou para o seu benefício. Ia falar alguma coisa? Com certeza. Com certeza. Entra o sentido que Yeshua fala, não ser escravo. Todo aquele que pratica o pecado é escravo. Olha, irmãos, o comentário, não vou usar as minhas palavras. Dr. David Stern, comentarista de novo, do comentário judaico do Novo Testamento, reconhecido por grandes teólogos no mundo inteiro. Olha o que ele comenta a respeito desse versículo. E o Filho do Homem é o quê? Senhor do sábado. Mas pera, ele estava falando no versículo anterior que Deus criou o sábado pensando em quem? No homem. Então, para que quem seja Senhor? O homem. E aí ele vai explicar que agora esse Filho do Homem pode ser aplicado não só a Yeshua, mas à criação de Deus, que Ele fez para ser Senhor das coisas que Ele criou para o benefício do homem, e não o homem para ser servo das coisas que Deus criou em seu benefício. Você entendeu isso ou não? Aí você vai começar a entender, por isso que tem gente que não entende. Você vai reinar junto com Yeshua. Você vai governar a terra junto com Yeshua. Como assim? Porque o propósito de Deus na criação é dar ao homem governo das coisas que foram criadas para o seu benefício. Olha o comentário do Dr. David Stern. Pode ser assim que o comentário de Yeshua no versículo 28, que o Filho do Homem é Senhor até mesmo do Shabat, não se refere apenas a si, mas a todos os homens, uma vez que a expressão hebraica Ben Adam, literalmente filho do homem, pode significar apenas homem, pessoa, sem um tom messiânico. Então poderia ser dito, as pessoas controlam o Shabat, e não o Shabat controla as pessoas. Aí você pode aplicar isso a qualquer outra coisa. Você deve controlar o dinheiro e não o dinheiro controlar você. Você deve controlar os bens que Deus te deu e não os bens que Deus te deu controlar você. Você deve controlar o tempo que Deus deu ao seu benefício e não o tempo controlar você, te deixando preso a coisas desnecessárias. Você está entendendo ou não, gente? Ou seja, quando é que o homem passa de ser senhor sobre as coisas e servo das coisas? Quando não consegue exercer sobre elas controle. E também quando não consegue ficar sem. E aí entra o exemplo que o Sidney citou. Vamos ler aí Mateus 19. Só voltar aí um pouco. Mateus está antes de Marcos. Mateus 19. E nós vamos ver a comparação entre o jovem rico e os discípulos de Yeshua. Mateus 19. No versículo 21.
Jesus disse a ele: se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Ao ouvir essa palavra, o jovem afastou-se pesaroso, pois era o que, gente? Dono de muitas riquezas. Ou seja, o sentido aqui é, ele passou a existir para as riquezas, e não as riquezas existiam para ele. Prova disso, ele não conseguia deixar. Então, se fosse outra coisa, Yeshua teria pedido para ele abandonar outra coisa. Teve uma pessoa, por exemplo, que ele disse: abandona a tua família, abandona a tua herança. Porque teve um que disse assim: Senhor, eu vou te seguir, mas vou enterrar meu pai primeiro. O Dr. David Stern diz assim, que não é que o pai dele estava morto lá, dentro de casa, ele lá ouvindo Yeshua e o cadáver lá do pai, coitado. E aí Yeshua fala: deixa os mortos sepultar seus mortos, ou seja, você não pode enterrar nem seu pai. E eu já ouvi pessoas usarem isso para dizer que você não tem nem que se preocupar com o velório dos teus familiares, o que é um absurdo. Mas quando ele fala assim, deixa eu primeiro enterrar meu pai, provavelmente o pai dele era dono de muitas coisas, e ele tinha que estar em casa, ele tinha que estar junto com o pai quando o pai morresse, para que ele recebesse o quê? A herança. Porque vai que eu vou te seguir, e o que acontece? Meu pai morre, aí eu não estou aqui para receber a herança, ou seja, estava preocupado com a herança, provavelmente. Então, para ele, Yeshua vai dizer: deixe os mortos sepultar seus mortos. Qual que é o conceito aqui? Quem são os mortos? Aqueles que vivem para as coisas deste mundo. Você está preso às coisas deste mundo. Deixe os mortos que vivem para este mundo sepultarem os mortos, ou seja, viverem só pensando na herança que os outros vão deixar. Desde que eles vivam assim. Quanto a você, vem e me segue. Para outros ele vai dizer: se você ama teu pai e tua mãe mais do que a mim, pode voltar atrás. Não é digno de mim, não. Para outros ele vai dizer: abandona teu pai, que diz que você não deve me servir. Então é nesse caso, tá? Então, por exemplo, tem casos que é assim. Eu conheci um caso, por exemplo, que o pai é de uma outra religião e o filho que confessou Yeshua, o pai falou: se você se tornar cristão, você não é mais meu filho. Então, para esse jovem, o que Yeshua diz? Deixa o teu pai. Você tem que amar teu pai, você tem que honrar teu pai, mas não mais do que a mim. Então, aqui no caso desse homem, eram as riquezas. Ou seja, larga as riquezas, ou seja, seja senhor delas. Controle elas e não deixe que elas te controlem. É por isso que os rabinos falam que o dízimo é uma cerca que guarda o seu coração de ser controlado pelas riquezas. Quando você consegue dar o dízimo, quer dizer que você tem controle sobre as suas finanças. Quando você não consegue dar o dízimo, quer dizer que as finanças têm controle sobre você. Então Deus estipula o dízimo como uma cerca, para que Ele possa confiar riquezas a você, sem que essas riquezas te controlem. De modo que, por isso que é percentual, porque quanto mais aumentar as tuas riquezas, mais aumenta o teu dízimo. Para que o teu coração sempre fique desprendido das riquezas. Você está entendendo ou não? Por isso que o dizimista não pode prosperar. Por que não pode prosperar? Porque se ele não dá o dízimo nem do pouco que ele tem, quem garante que com muito realmente ele vai dar o dízimo? Quer dizer que o pouco já toma o coração dele, já controla ele? Não, pastor, não é que controla, é que não tem recurso, não tem condição e tal. Eu sei que cada caso é um caso, tem situações que realmente são complicadas, mas tem casos que não, irmão. Tem casos que realmente o cara não tem controle sobre as riquezas. As riquezas têm controle sobre ele. E aí é o caso desse homem. Ele vai embora. Quer dizer que ele se tornou servo das riquezas e não as riquezas servo dele. Mas o homem tem que ser o que das riquezas? Senhor. O homem tem que ser o que do tempo? Senhor. Porque Deus não precisa do tempo. Deus está fora do tempo. O tempo existe para o homem também. O que é o Shabat em essência? Um tempo, um espaço de tempo. Então você tem que ser senhor do tempo. Ai meu Deus, como é que eu controlo o tempo?
Pois é, administra teu tempo. Você está aqui agora me ouvindo já há quase 1 hora. Talvez você deixou de fazer algumas coisas. Você exerceu governo sobre o tempo. Aí vamos ver a comparação com os discípulos de Yeshua. Vamos lá, continuar. Versículo 23. Então disse Jesus aos seus discípulos: com toda certeza vos afirmo que dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E lhes digo mais: é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E como alguns irmãos aqui já sabem, que havia um horário entre na entrada das muralhas de Jerusalém, assim muitos afirmam, que dava um certo horário, as portas principais se fechavam e ficava acessível apenas uma porta pequena, chamada fundo da agulha. E aí, se chegasse um viajante carregando em um camelo muitas riquezas, para ele conseguir passar, ele ia ter que fazer o quê com as riquezas que estavam ali sobre aquele camelo? Tirar. Aí Yeshua está explicando, um camelo tem mais facilidade, um camelo tem mais governo sobre as riquezas do que o homem. Porque o camelo sabe que aquilo que ele está carregando não é para ele ou não é dele apenas. Ele não é o possuidor daquilo. Aquilo é de Deus que existe para ele, enquanto estiver sobre ele. O dia que não tiver mais, amém. Ele abandona. Porque aquelas coisas não controlam ele. Ele controla aquelas coisas. Quer saber como que é isso? Tira dele. Você vai ver que ele não vai ficar nervoso. Ou seja, é mais fácil um animal ter controle sobre as riquezas do que o homem ser governo delas. E aí vamos ver a comparação com os discípulos de Yeshua, versículo 27. Então Pedro manifestou-se dizendo: veja, nós o que, irmãos? Deixamos tudo e te seguimos. O que será, pois, de nós? Ou seja, deixamos as coisas que tínhamos, não nos governou. Nós conseguimos ter governo sobre as coisas que tínhamos a ponto de conseguir deixá-las. Para Pedro, por exemplo, Yeshua aparece para ele depois de uma noite inteira sem pescar nada. Aí Pedro tem uma pesca extraordinária, da noite para o dia ganha muito dinheiro, e no mesmo dia Yeshua diz para ele: agora faça o quê? Agora deixa tudo aí e me segue. Igual Abraão, né? Toma o filho, agora faça o quê? Me dê o filho. Por que Deus usa essa didática? Para que o homem não perca governo sobre as coisas. Então vamos ver o que vai ser daqueles que têm governo sobre as coisas e não as coisas governo sobre eles. Olha só. E Jesus lhes respondeu: com toda a certeza vos afirmo que vós, os que me seguistes, quando ocorrer a regeneração de todas as coisas e o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vós vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Agora repita comigo, diga: quem consegue deixar, poderá governar. Porque quem consegue deixar demonstra ter domínio sobre aquilo que deixa. Por isso que Yeshua diz que o homem que é verdadeiramente livre é aquele que não peca. Não é aquele que diz assim: não, eu sou livre para pecar. Não, se você peca, você não é livre. Me prova que você é livre. Como? Não faça. Não minta. Não se vingue. Me mostre que você é livre e a tua língua não te controla. Mas você controla a tua língua. Não fala mal. Quieto. Consegue? Se não temos controle nem sobre a língua, como é que teremos controle sobre as nações? Porque se os 12 discípulos vão governar as tribos de Israel, quem vai governar as nações?
A igreja formada pelos discípulos entre as nações. Por isso, irmãos, nós precisamos entender: eu não existo para as coisas. As coisas que Deus criou é quem existem para mim. Não sou servo e nem escravo de nada o que existe. Não fui criado para ficar preso a nada. Então tome cuidado, irmão, para que a sua vida não chegue num ponto em que você passa a existir para as coisas e deixar de ter governo sobre elas, inclusive até pessoas. Amém? Você não existe para ficar preso a ninguém e ninguém existe para ficar preso a você. Nada existe para ficar preso a você e você não existe para ficar preso a nada. Por isso, a máxima de Yeshua: se Deus criou o Shabat pensando no homem e não o homem para o Shabat, o que mais Deus não criou para o homem? E não o homem para as coisas que Ele criou. Diga a glória a Deus, meus irmãos. Fique de pé no seu lugar em nome de Yeshua. Celebre Ele com as suas palmas.